Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos iniciar corrigindo a atividade da aula passada. A primeira questão diz o seguinte: duas folhas de um mesmo tipo de papel são atritadas entre si. Elas ficarão eletrizadas? E se atritarmos duas barras feitas de um mesmo tipo de plástico? Explique. Bom, não ficarão eletrizadas porque, para que haja eletrização no atrito, os materiais têm que ser diferentes, têm que ter características diferentes. Isto é, a sua localização na série triboelétrica tem que ser localizações distintas, que é a localização que determina se aquele material ele tem uma propriedade de ganhar ou perder elétrons em relação ao outro. Essa tabela ela foi construída a partir de vários experimentos. E a gente vai colocar a tabelinha aqui para vocês darem uma olhada. Bom, aqui nós temos duas tabelas, duas séries triboelétricas. Quanto mais acima o material está, ele tem mais facilidade de perder elétrons e ficar com a carga positiva. Então, se você colocar uma seta orientada aqui, o material que está mais acima, quando atritado com o outro que está mais abaixo, o que está mais acima vai ficar com carga positiva e o que está mais abaixo com carga negativa. Por exemplo, se você atritar um couro com nylon, o nylon vai ficar com carga negativa e o couro vai ficar com carga positiva, porque o couro está acima do nylon na tabela triboelétrica. Logo, ele tem mais facilidade de perder elétrons. Quando perde elétrons, ele fica positivo, porque a carga do elétron é uma carga negativa. Então, se ele perde, fica positivo. Aqui, essa outra tabela é a mesma coisa. Existem várias tabelas dessas que foram feitas com experimentos. Então, o material que está mais acima, o marfim e a lã, por exemplo. Se você atrita o marfim e a lã, o marfim fica positivo e a lã fica negativa. Então, é importante que os materiais atritados eles sejam distintos. Se você atritar uma madeira com a madeira, por exemplo, você não vai gerar eletrização aqui. Porque você está atritando duas barras que têm a mesma facilidade de ganhar ou perder elétrons. Então, nada acontecerá. Então, respondendo essa questão, duas folhas de um mesmo tipo de material são atritadas entre si. Elas ficarão eletrizadas? Não ficarão eletrizadas, pois os materiais são iguais. E se atritarmos duas barras feitas de um mesmo tipo de plástico? Também não, pelo mesmo motivo. Essa resposta aqui serve para as duas perguntas. Para que ocorra a eletrização, é necessário que os materiais ocupem posições distintas na série triboelétrica, que foi aquela tabela que eu mostrei para vocês agora. Na segunda questão, está dizendo o seguinte: um pedaço de marfim é atritado com uma folha de papel. Qual será o sinal da carga elétrica que cada um adquire? Então, eu tenho que comparar o marfim com o papel naquela tabela. Então, a gente vai voltar naquela tabela e a gente vai comparar o papel com o marfim. Notem o seguinte: nessa tabela aqui, eu tenho papel, está aqui o papel, mas não tenho marfim. Nessa outra tabela, eu tenho marfim, mas não tenho papel. Agora, notem o seguinte: vamos procurar nessas duas tabelas um elemento comum. Por exemplo, aqui eu tenho vidro. O marfim está acima do vidro. Esse vidro aqui, observe que o vidro é comum às duas tabelas. Então, vou marcar aqui o elemento que é comum às duas tabelas, que é o vidro. O vidro está nas duas tabelas. Notemos que o vidro, na tabela 2, nessa segunda tabela, ele está abaixo do marfim, isto é, o marfim está acima do vidro. Se o marfim está acima do vidro, nessa tabela rosa, o marfim também tem que estar acima do vidro. Então, o marfim vai estar por aqui, o marfim. acima do vidro. Então, o papel, se o papel está abaixo do vidro, está abaixo do marfim.
Então, nessa tabela, o marfim vai estar acima e o papel vai estar aqui embaixo. Então, quando eu atrito os dois, o marfim vai ficar positivo e o papel vai ficar negativo. Ora, se o marfim ficou positivo, é porque o marfim perde elétrons. E o papel ficou negativo porque ganhou elétrons. Então, já sei que o marfim fica positivo e o papel negativo. Vamos responder a questão, então. Então, respondendo o item E, ao item A, o marfim fica com a carga positiva e o papel, carga negativa, conforme nós já analisamos agora. Qual deles perdeu elétrons? Ora, o que perdeu elétrons ficou positivo, então só pode ser o marfim. Se o marfim ficou positivo é porque cedeu carga negativa para o outro. Então, qual deles perdeu elétron? Marfim, que perdeu elétrons. Sabe-se que o corpo humano é capaz de conduzir cargas elétricas. Explica então por que uma pessoa segurando uma barra metálica em suas mãos não consegue eletrizá-la por atrito. Bom, a resposta é a seguinte: tanto o corpo humano quanto a barra metálica são bons condutores de elétrons. Desse modo, à medida que atritamos a barra metálica, a carga escoa-se para a Terra através do corpo humano. Logo, a barra não ficará eletrizada. Bom, o que acontece é que o corpo humano ele funciona como um fio terra. Os elétrons eles se passam, atravessam o corpo humano e vão em direção à Terra. Na prática, é muito comum um exemplo dessa situação, de que o corpo humano funciona como fio terra. É muito comum quem faz manutenção de microcomputadores, que conserta, quando está desmontando, utilizar uma pulseira chamada pulseira eletrostática. É exatamente para evitar a carga elétrica do corpo, a eletrização do corpo, descarregar sobre algum equipamento sensível do computador e danificar esse equipamento, como a memória do computador, por exemplo. Se você tocar na memória e seu corpo estiver bem eletrizado, pode danificar essa memória. Quem não usa a pulseira eletrostática para fazer essa manutenção, deve colocar a mão na parede ou os pés no chão, a fim de que seu corpo fique neutro, perca a eletrização. Tá? Então vamos para a próxima questão. Para evitar a formação de centelhas elétricas, os caminhões transportadores de gasolina costumam dar com uma corrente metálica arrastando-se pelo chão. Explique. Para explicar o porquê que isso acontece, porquê desse costume de andar com uma corrente metálica. Bom, o que acontece é que essa corrente é feita de um metal que é um bom condutor. Por ser um bom condutor, em contato com a Terra, vai permitir que as cargas elétricas elas se desloquem em direção à Terra. Vai funcionar aí como um fio terra. Essa é a função do fio terra. E sendo assim, o caminhão ele não vai ficar eletrizado, não vai ficar com carga suficiente para gerar uma possível centelha. Tá? Resumindo, é basicamente isso que eu escrevi aqui para você agora. A corrente metálica é um ótimo condutor, permitindo o escoamento de elétrons em contato com a Terra. Isso impede que o veículo adquira quantidade de cargas suficientes para gerar centelha.